Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fê. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem gente que está fora da reunião aqui, é isso que eu estou vendo? Tem 11 na reunião e 19 fora? Professor, porque esse link a gente usou para a reunião da semana toda, aí todo mundo que entrou fica. Ah, entendi. Porque eu uso o mesmo link, entendeu? Entendi. Aí tem que ingressar novamente. Entendi. E aí eu tenho que pedir para ingressar novamente ou não? Não, o pessoal consegue ingressar. Tá bom. Beleza. Ô Diego, somos benditos frutos entre as mulheres, cara. Só tem mulher na sala e eu e você. Tá? Tô contando aqui, olha só. Professor, as mulheres estão dominando o mundo. Já dominaram há muito tempo. E cada dia mais. Reinamos, Não tenho dúvida, reinamos não. aí. Não tenho dúvida nenhuma disso. A gente é que finge que não está entendendo o que está acontecendo. O homem é bobo demais. Jacu. Muito legal.
Então, pessoal, uma boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro aí dessa semana para fechar a CIPAT. E eu achei o tema hoje muito sugestivo. A propósito, seu trabalho tem propósito? E com um excelente professor, que é o Paulo, que já esteve aqui com a gente outras vezes. Professor, desde já quero agradecer aí a disponibilidade. Nós estamos aí ansiosos para poder aprender um pouquinho mais desse tema. Manda ver. Bom, obrigado, viu, Olivia? Eu fico muito feliz toda vez que lembram de mim para esse tipo de ação. Primeiro porque a gente que é professor ou está professor, né, a gente não pode ter a oportunidade de falar que a gente já fica excitado, né? E segundo que é um assunto que eu acho que ele é muito importante e muitas vezes, vocês vão ver ao longo aí do meu desenvolvimento, a gente vai negligenciando isso. E ele tem uma leve conexão com um assunto que a gente falou no ano passado, que foi procrastinação. Não sei se vocês lembram, né? A gente falou de procrastinação. Essa procrastinação do ano passado vai refletir hoje aqui na sua felicidade no trabalho, né? Quer dizer, ela pode refletir. Então é isso que a gente vai discutir aqui agora, tá certo? Então peço licença para vocês para compartilhar uma tela aqui, né? Uma apresentação. Eu nem gosto muito de fazer PowerPoint não, tá? Mas para essa aqui eu precisei fazer porque a gente tem algumas instruções. Vocês vão trabalhar um pouquinho aqui, tá? Vamos lá, então. Aproveitem e a palavra está aberta para todo mundo, tá? Espero que não seja uma interação assim, né? Um monólogo, né? Que a gente possa conversar, tá? Só confirmem, por favor, se vocês estão vendo aí o PowerPoint. Alguém só fala sim? Ainda não. Não? Tá. Agora deve ter dado. Agora sim. Mas ele não está em tela inteira, não, tá? Tá, agora fica. Ixi. Peraí. Tá, em tela inteira. Eu não estou conseguindo visualizar. Para mim não está em tela inteira, não. Deixa eu. Agora sim? Todo mundo consegue ver? Tem uma moça com a camisa Sim. do Pitágoras, né? Ela faz parte da CIPA também. Eu imaginei que só tivesse mulher aqui no treinamento hoje, né? Nesse bate-papo, e aí eu pensei, olha, já vou criar conexão instantânea. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o propósito, né? Como ele pode nos ajudar a ter uma relação mais feliz com o nosso trabalho, tá? Eu deixei esse material aqui, se a Olivia quiser, eu posso disponibilizar no final como um arquivo aí para vocês fazerem um download dele. Você quer, Olivia, que deixa para o pessoal? Sim, por favor, pode deixar aí na conversa. Tá, beleza então. Vamos lá, antes de começar, para quem não me conhece, não sei se todos me conhecem, né? Eu tenho uma formação assim bem antiga, né, na área de exatas. A minha referência original é a área de exatas. Eu sou da área de química e vim trabalhando com vários assuntos no meio ambiente. E hoje sou professor aqui no Pitágoras de disciplinas para engenharias ambiental, química, às vezes elétrica e às vezes de produção. E eu tenho trabalhado há 20 anos, mais ou menos, como consultor nessa área ambiental. Há uns 10, 11 eu leciono e há uns 3, 4 eu tenho me dedicado muito a entender questões da produtividade, da agilidade, questões associadas ao entendimento mesmo do que pode tornar a nossa vida mais suave e feliz. Em função disso, até eu criei um negócio chamado Escola Inspira-Ser, que eu vou falar dela lá no finalzinho da nossa conversa aqui. Mas então é isso, eu tenho uma experiência e eu queria colocar essa experiência, com alguns fatos pessoais, inclusive, à disposição de vocês para ajudá-los, de alguma forma, a entenderem melhor essa questão do propósito, felicidade no trabalho e tudo mais, tá certo? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é o seguinte: na tela aqui agora tem uma mensagem, eu quero que vocês peguem o telefone de vocês, tá? E que vocês enviem essa mensagem para no mínimo 10 pessoas. Mas vai enviar a mensagem e vai deixar o telefone de lado, não vai ficar conferindo as respostas. Qual é a mensagem? Olá,
Estou participando de um treinamento em desenvolvimento pessoal e gostaria de contar com a sua ajuda. Preciso que você me responda rápida, sinceramente e em uma palavra qual o meu maior talento. Ou seja, aquilo que você reconhece em mim como sendo algo que nasci para fazer. Aí eu dei um exemplo, vocês vão colocar o mesmo exemplo. Exemplo, Messi, futebol. E aí, eu queria, inclusive, colocar esse texto para facilitar o trabalho de vocês no nosso chat. Eu vou colocar ele ali, eu já separei, para vocês não perderem tempo digitando, tudo bem? Vamos lá, WhatsApp. Essa é uma tarefa zero. A gente vai fazer essa tarefa, vai esquecer dela um pouquinho, a gente vai continuar conversando e depois a gente volta nela, tá? Espera só meu WhatsApp pirracento carregar aqui e aí eu coloco a mensagem para vocês. Lady Murphy. Mas vamos lá. Ó, vou colocar no chat para vocês acelerarem aí o processo, tá? Só copiar o que está no chat e enviar para as pessoas. Manda aí no mínimo para 10 pessoas da sua lista. Quem que vocês vão escolher aí na sua lista? Não escolha só pessoas que vocês tenham certeza que gostem de vocês, ok? Escolha também pessoas que possam dar um feedback inesperado, que você nunca imaginou. Por exemplo, uma pessoa que é só conhecida, um superior, um par, né? Alguém que tem a mesma posição, o mesmo alinhamento no organograma da empresa. Mande para alguém, inclusive, que você desconfie que não goste muito de você, mas que te trata bem por verniz social, por exemplo. Esse tipo de contribuição é rica, né? Os nossos amigos tendem a falar coisas belas a nosso respeito. As pessoas que não são declaradamente fãs, né, e amigas nossas tendem a ser mais sinceras, ok? Então, vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês digitarem e mandar isso aí para várias pessoas, para a gente conseguir depois avaliar o retorno disso, tá? Pode ser, Olivia? 17h12, 17h15, a gente interrompe o envio, tá? É Tá, importante pode esse ser. passo. Tá bom, então. Aí eu vou voltar para a tela do compartilhamento. Mais um minutinho para a gente encaminhar essas mensagens. Para ficar mais fácil, lembrem-se de pegar lá no chat da nossa transmissão aqui o texto, copia e cola para andar mais rápido, tá? Olha aqui, esse momento aqui, diretor. Nossa, aqui eu tô lá no chiclete.
Bom, pessoal, beleza. Continuando aqui a nossa conversa, nós vamos deixar de lado agora o telefone aí, né? Vamos resistir à curiosidade de ficar consultando as respostas, deixa acontecer. E deixa a rede responder para a gente, tá? E agora a gente continua falando aqui do nosso assunto. Bom, essa imagem é uma imagem que é emblemática para mim. Eu gosto de usar essa imagem quando eu falo desse assunto para as pessoas, porque ela pode retratar uma realidade assim da maioria de nós que estamos trabalhando. Essa imagem, ela diz para mim algo sobre uma sexta-feira à tarde, quando eu estou cansado, exausto. Eu tenho certeza que eu trabalhei bastante no meu trabalho, fiz muita coisa, mas eu tenho muito pouca certeza sobre o que exatamente eu fiz. Alguém se identifica com essa situação? Trabalhou bastante, você está cansado, mentalmente, fisicamente cansado, fez um monte de coisa, mas chega na sexta-feira, você não tem certeza exatamente se o que você fez foi algo de grande, pequeno, relevante, irrelevante. Você não tem clareza sobre o que você fez. Qual foi a trilha, né, que você caminhou? Alguém se identifica com essa situação? Sexta-feira, aquela sexta-feira morta, exausta, onde a gente só tem impulso de falar sextou? Alguém? Por algumas vezes eu já me identifiquei assim. Perfeitamente. Eu acho que todos nós passamos por esse momento, né? Faz parte, né? Por mais conectado ao seu trabalho você esteja, em algum momento você pode estar desequilibrado com essas coisas. O problema acontece quando isso é rotineiro. Constantemente você vive a sexta-feira rezando para chegar ao final de semana, para ficar livre, né, daquele sofrimento que é o seu trabalho. Então a gente começa a encarar aquele efeito sextou como uma fuga da tortura que é o trabalho, né? Eu vejo muita gente colocando em redes sociais sextou, uhul! Quando esse sextou, ele traduz, na minha opinião, tá, pessoal? Quando ele traduz um sentimento de alegria no sentido, cara, vou descansar, vou fazer coisas que eu não consigo fazer durante a semana, vou fazer o meu hobby, vou encontrar os amigos, vou tirar aquela leitura que está atrasada, ou seja, um aproveitamento produtivo do final de semana, perfeito. Mas quando esse efeito sextou, que a gente grita e fala uhul, ele esconde, né, essa angústia de separar a semana, né, é uma ilha, né, é um hiato. Você separa a semana no sábado e domingo para tentar respirar para voltar na segunda-feira e conseguir encarar mais 5 dias de trabalho. Aí eu enxergo que tem problema, tá? Então essa situação se repetindo constantemente, toda semana, eu acho que é muito importante que a gente faça uma autoanálise do que a gente está fazendo, né? O que eu quero para mim? O que eu estou querendo para mim? Eu estou encontrando onde estou hoje? É uma análise que precisa ser feita. Senão a gente entra no modo mecânico, né, como um piloto automático, passa 15 anos da nossa vida trabalhando no lugar e não sabe dizer do que foi feito exatamente naqueles 15 anos, tá certo? Então esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Nem tudo será um mar de flores, né, no trabalho dos seus sonhos. Não existe isso. Nós sempre teremos problemas, tá? Enquanto respirarmos, porque isso faz parte do aprendizado humano. Lidar com problemas é uma forma de crescer e aprender. Inclusive, essa é uma habilidade socioemocional muito importante, né, que a gente chama de soft skills, né? Lidar com problemas complexos, né? Ter condição de encarar e resolver problemas, tá? Beleza, isso é importante ser feito. Então, quando a gente está nesse momento aí do modo automático, sempre sofrendo, doido para chegar no final de semana para ficar livre do trabalho, e aí chega domingo à tarde, a gente começa a viver aquela neurose dominical, né? Antigamente a gente escutava a musiquinha do Fantástico, hoje muito pouca gente assiste Fantástico, mas quando a gente começa a ver o sol se pôr lá no horizonte, a gente começa a pensar, cara, amanhã eu vou começar tudo de novo. Então esse é o momento da gente avaliar o que a gente está fazendo. E aí, pergunto para vocês aqui, o que será que a gente pode aprender com roupas íntimas? Essa foi uma lição que eu aprendi numa conversa que eu tive com uma pessoa há uns 3 anos e me ajudou bastante. Eu queria disponibilizar isso aqui para vocês refletirem. Eu criei uma pergunta no Google Forms, tá? Para vocês responderem.
Então, eu vou colocar o link aqui no nosso chat. Esquece a pesquisa do WhatsApp lá, tá? Vou colocar um link aqui na pesquisa do chat, no chat, para a gente responder essa pesquisa rapidamente e a gente dar uma olhada como é que vocês estão encarando aí a metáfora da roupa íntima, como ela pode nos ajudar a entender como lidar melhor aí com essa desconexão trabalho, vida, felicidade, enfim. Estou copiando o link, vou colocar lá. Não se preocupem porque a pesquisa, né, a resposta, ela é anônima, vocês não têm que se identificar, então podem responder o que vocês realmente acharem, o que vocês acreditarem, tá? Então, deixa eu ver se foi. Tem aí o link no chat, por favor, entrem lá, é rapidinho, é só marcar, é uma pergunta com 3 opções. Você vai marcar qual opção mais representa a sua situação para a gente acompanhar isso, tá bom? Ó, a gente já tem 9 respostas. Vou compartilhar a tela aqui das respostas com você, dar uma discutida em cima dessas respostas. Onze respostas. Quantas pessoas estão na sala? Estou marcando 36 aqui, mas acho que não tem 36 não. Tem 27, professor. 27, beleza. Vamos ver se vai ficar em 18. Parece que sim, né? Então vamos lá. Olha só, essa pergunta é uma pergunta, na verdade, disfarçada, né? Se o seu trabalho fosse uma peça íntima, apertada, né? Tipo uma cueca ou uma calcinha, o que você faria? E ela diz algumas coisas para a gente. Às vezes a gente tem dificuldade de responder diretamente, mas a gente consegue uma resposta indireta, né? E eu coloquei 3 opções para vocês responderem, né? Eu faria um regime para continuar cabendo nela. Eu passaria todos os dias uma pomada do tipo hipoglós para curar as assaduras, ou eu trocaria por uma maior. Qual o significado dessas 3 respostas, pessoal? A resposta faria um regime para continuar cabendo nela? O entendimento que a gente tem disso é o seguinte: o emprego não está bom, meu trabalho não está bom, mas como eu preciso desse trabalho, eu vou, ao invés de me sentir confortável, eu vou fazer um regime para me ajustar à condição do trabalho. O trabalho não vai mudar. Então, eu vou fazer um regime para caber dentro dele. Isso pode significar diminuir suas ambições profissionais, por exemplo, tá? Pode significar isso, tá? Não estou dizendo que é isso exatamente, porque depende de outros fatores.
Mas isso é um insight imediato, assim, instantâneo que a gente tira dessa leitura. A opção B, que fala, passaria todos os dias uma pomada do tipo hipoglós para curar as assaduras, significa uma postura de resignação, né? Eu paro de reclamar e eu acostumo com a situação e vou levando, né? Simplesmente fico curando as feridas, né? E a terceira opção, trocaria por uma maior, subentende aí que você buscaria um trabalho diferente que coubesse, que acomodasse as suas pretensões, intenções, sonhos, né? Que te ajudasse realmente a se completar. E aí tem uma coisa que é importante diferenciar, trabalho e carreira, né? Às vezes a gente consegue enxergar a carreira, né? Mas para alcançar os objetivos da carreira, a gente tem trabalhos que não necessariamente estão conectados com a carreira. Quando isso está de forma clara, organizada na nossa mente, não tem muito problema, tá? Mas quando isso está sendo feito de forma mecânica e não refletida, aí pode significar um problema. Às vezes a gente aceita um trabalho simplesmente por causa do medo das restrições, né? De dinheiro, bens materiais, pirâmide de Maslow, ok? E são escolhas que a gente faz que vão trazer consequências para a gente. Não estou dizendo aqui que você não deve fazer isso, eu estou dizendo que você deve refletir sobre o que você quer fazer, tá? Eu acho que o que é mais problemático é a gente tomar decisão sem refletir, né? Tem problema eu aceitar um trabalho que não tem a ver com a minha carreira, o meu ideal, o meu interesse, porque agora eu preciso? Não, não tem problema nenhum. Mas isso pode significar desestímulo no médio prazo. Esse momento da Covid aí, a gente viu claramente isso acontecendo, né? Muita gente ficou sem emprego, não é? E aí algumas pessoas se recolocaram em posições que remuneravam menos, que tinham um desafio intelectual menor, que não estavam conectadas com o propósito da pessoa, que a gente vai falar na sequência, mas ela precisava ali da remuneração porque ficou numa situação crítica, né? Então, empregadores nesse momento podem se aproveitar da fragilidade humana. E precisa ficar atento com isso, né? Às vezes a pessoa, aquela função pagava R$ 4.000 antes da Covid, eu vi casos desses. E aí, com o advento da Covid, né, todo mundo ficando em restrições severas, né, de deslocamento, receita, recursos, a mesma função estava pagando a metade do que pagava antes da crise do coronavírus. Então, aí a gente começa a enxergar também alguns pontos importantes associados à ética, à conduta das coisas, né? Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que é importante refletir sobre cada uma das decisões que vocês vão tomar, tá? Porque essas decisões, elas são livres, mas as consequências, elas são obrigatórias, tá certo? Não há como a gente fugir de uma consequência em função de uma decisão que a gente toma. Por isso a gente precisa pensar bem na hora de tomar a decisão. Eu estou falando isso, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque, por exemplo, eu já fui funcionário público, concursado. Eu larguei a minha função antes até do estágio probatório de 2 anos terminar, porque simplesmente eu percebi que aquilo não era para mim, não estava conectado com o que me fazia sair da cama toda manhã. E isso eu só consegui perceber porque eu analisava, eu tinha na minha cabeça as coisas que me motivavam, que me inspiravam, certo? Eu não tinha ainda claro qual era o meu propósito, mas eu sabia dos valores que eram interessantes para mim. E na época eu fui muito criticado, inclusive pela minha família, como sendo louco. Que isso? Você deixa um cargo público? Cara, cargo público não é o sonho de todas as pessoas. Eu sou empreendedor, né? Quem empreende dificilmente dá conta de se ajustar dentro de um cargo público, porque é muita burocracia, tem interesses diversos, cruzados, indiretos, né? Interesses que não são autênticos, então tem muita coisa em jogo. Então, assim, eu posso falar com essa tranquilidade que tomar decisão baseada pela sua restrição pode te colocar numa situação de infelicidade. E essa infelicidade vai cobrar a conta. Você pode buscar uma posição de trabalho que te remunere um X fixo por mês para você pagar suas contas, mas em função dessa segurança do presente imediato, você abre mão do seu sonho, você abre mão de fazer coisas grandiosas. Grandiosas quer dizer, não é planetárias, globais, não, grandiosas para você mesmo, para as pessoas que você ama. A minha reflexão aqui é pensar antes de tomar a decisão e não deixar, né,
que o material, a restrição, né, a escassez dirija a nossa decisão, tá certo? Bom, então dá para a gente ver aqui, ó, pelo público que respondeu, a gente teve 21 respostas, a maioria esmagadora trocaria de cueca ou calcinha. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo para quem, pessoal? Não é só para a pessoa, é para a empresa também. Esse tipo de conversa que eu tenho aqui, eu já fiz ele várias vezes, quase 20 vezes, em empresas, em encontros, em escolas diferentes da Faculdade de Pitágoras, e muitas vezes, olha só que interessante, a gente fazia essa conversa na sexta. Em algumas vezes, na segunda-feira, eu recebia notícias de pessoas comunicando o seu desligamento da empresa por causa dessa conversa que a gente teve aqui. A gente vai ver que tem mais coisas, né? Não é só isso aqui não. E isso, na primeira vez que eu escutei, eu fiquei preocupado. Puxa vida, olha só o que eu provoquei. Mas depois eu refletindo com mais calma, eu percebi que foi excelente o resultado. Pensa bem, a empresa e a pessoa estavam num casamento ruim, não é? Quando ela tomou a decisão encorajada por uma reflexão que ela não tinha antes, ela foi buscar a felicidade dela. E não necessariamente significa ganhar mais. Não necessariamente. Isso aí é uma falácia, uma mentira. A felicidade nossa não está na quantidade de grana que a gente ganha. E eu posso provar isso. Se você hoje ganha R$ 1.000 e no ano que vem, 2021, você passa a ganhar R$ 10.000, 10 vezes mais, no mesmo trabalho, por exemplo, você vai arrumar conta para gastar R$ 10.000. Então, aquilo que era uma grande vantagem no primeiro momento, ganhar 10 vezes mais, deixa de ser vantagem à medida que você acha coisa para gastar essa grana, entende? Então, é preciso pensar, não com esse viés da escassez, né, da grana, da proteção, da segurança. Também com ele, mas não só com ele. Porque a gente não pode, ou não pode sim, a gente não deve sufocar o talento que há em nós, né? A nossa missão nesse planeta, tá certo? Então, essa reflexão que eu queria provocar em vocês, para que vocês pensassem como é que vocês estão conduzindo as coisas. Cada um sabe de si, eu mal sei de mim, né? Mas é uma decisão importante a ser tomada, tá? Baseado nisso que eu disse. Voltando agora para a apresentação, alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu volto aqui ou tá tranquilo? Vocês estão parecendo aluno nosso lá de engenharia, ninguém fala nada. Eu não sei se vocês estão na sala aqui ou se estão tomando café na cozinha. Não, tá tudo tranquilo, Paulo. Agora aqui... Foi tão sugestivo, né, esse tema, que aí agora a gente está pensando, está refletindo em tudo. Olha só, vou contar um segredo para vocês aqui. Eu não sei se tem professor aqui na sala agora, que eu não conheço todos os professores do Pitágoras. Mas a Gisele fez uma reunião com a gente há cerca de um mês e meio atrás, para tratar alguns assuntos da estratégia, das provas e tal. Aí tinham quase 100 professores na sala, e tinham só 3 com a câmera ligada. Aí eu era um que estava com a câmera ligada. Eu falei, pessoal, a gente pede aluno para deixar a câmera ligada, mas quando a gente vai fazer reunião, ninguém liga a câmera. Como é que é isso, né? Então a gente, assim, tem que prestar atenção, né, no que a gente está alinhando com as pessoas, porque a nossa entrega tem que ser nessa altura também. Vamos lá, colocar o nosso PowerPoint bacaninha que eu fiz para a gente continuar a nossa conversa. Bom, então, vocês entenderam onde a gente está parado agora, né? Ó, que podemos aprender com roupas íntimas. Pensa sempre isso. Meu trabalho é uma roupa íntima. Se ele não está bom, ele está me apertando. O que eu faço? Emagreço, diminuo profissionalmente para caber nele, passo pomadinha e vou lidando com o sofrimento, ou troco de cueca e calcinha, né? Cada um sabe de si. O que demora, o que faz a gente atrasar essa decisão? Primeiro é essa questão da segurança que eu disse para vocês, da escassez, do medo, né, de faltar coisas. E segundo, é o que eu falei, e essa é a conexão que eu disse no início, lá com a procrastinação. Tem uma mentalidade das pessoas procrastinadoras que ela é um agravante para o processo, que é a falácia do custo irrecuperável. E também a parálise. A gente fica paralisado por excesso de análise. A gente fica analisando e não toma decisão nenhuma. Isso atrasa a nossa felicidade. Segunda coisa, falácia do custo irrecuperável. Puxa vida, já estou tanto tempo nesse trabalho, né? Eu já estou assim, tão bem organizado, conheço todo mundo, o clima é bom, eu vou sair agora, não é? Isso a gente costuma imaginar que porque a gente já gastou tempo demais com alguma coisa, às vezes dinheiro, energia com alguma coisa, está muito tarde para deixar essa coisa de lado.
A gente vê muito isso em relacionamento tóxico, né? Meu companheiro, minha companheira são pessoas tóxicas. Ah, mas eu já estou há 5 anos com essa pessoa, né? Deus quiser, a novena e a promessa que eu fiz der certo, ele vai mudar, ela vai mudar. Então a gente fica enganando a gente mesmo. Ah, já tem 5 anos que eu tenho essa empresa, a empresa dá prejuízo todo mês. Não, mas já tem 5 anos, já, olha o tanto que eu já andei. A gente demora a tomar a decisão. Estou fazendo um curso, eu não gosto, não tem a ver comigo, mas eu já estou no 8º período, faltam só mais 2, eu vou largar agora, né? Então a gente acha, porque já gastou tempo, dinheiro ou energia demais, é impossível abandonar aquilo, e isso é uma mentira, tá, pessoal? Quanto mais você demora para tomar essa decisão, mais você adia a sua possibilidade de felicidade. Mas muito bem, fechando essa parte, vamos passar agora para a conversa sobre propósito. Eu queria que alguém me dissesse aqui o que é propósito. Ó, para mim, propósito tá muito ligado assim a sonhos, desejos, sei lá, porque você às vezes pensa em alguma coisa, sonha em alguma coisa. Aí o propósito é uma ação que você toma para poder ir em direção àquele desejo, àquele objetivo. Aí quando você tem um propósito, você não se deixa se barrar por qualquer coisa. Para mim, propósito é mais ou menos isso. Boa. Quem respondeu? Porque eu não vi, eu não consegui ver. A Olivia. Oi, Olivia. Bom, a resposta sua tá boa, mas eu queria contribuir daqui a pouco. Alguém começou a falar e eu interrompi. Quem foi? Eu não estou vendo quem está Não, falando. é o Diego. Eu só queria. A Olivia falou, acho que resumiu bastante. Acho que é mais uma questão do objetivo mesmo. A expectativa que você tem Tá. de alcançar, de almejar algo assim. Tá. Normalmente a gente acha que é isso, tá? Que propósito é um objetivo grandioso que nos move, né? É quase isso. Tem uma diferença, tá? Propósito é diferente de metas definidas. Propósito, pessoal, é a sua missão nesse planeta. É a sua missão. É o que você veio fazer aqui. Ou você acha que você está aqui por um erro aleatório da matemática? Não, cada um de nós está aqui por um motivo. E esse motivo é o que a gente chama de propósito. Propósito de vida, propósito pessoal, missão pessoal, tem alguns nomes. Como é que a gente exerce esse propósito no dia a dia? Primeiro, eu preciso identificar esse propósito, ter claro qual é, ou pelo menos sentir esse propósito. E segundo, eu preciso ter metas, né, objetivos claros que me ajudem a andar para frente conectado com esse propósito. Então, a meta, ela ajuda a realizar o propósito, mas o propósito é a missão, entende? O propósito é algo maior. Quer ver? Eu gosto muito de um livro, eu estou até com ele aqui, vocês estão vendo um livro aqui, ó. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ainda não. Não estão vendo? Será que é porque... Peraí. Deve ser porque tá... Conseguem ver agora? Olha aí, um livro. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Não tá vendo? Agora eu Acho que vi. você parou a compartilhação. Não, eu não estou compartilhando. Tá. Esse livro foi muito importante para grande parte dessa conversa que a gente está tendo aqui e vai ter ainda. É um livro fininho, tá? Fácil de ler, escrito por um cara chamado Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos. Ele é da década de 90 e ele fala sobre as leis, né, não tangíveis, né, não visíveis que regem o nosso sucesso. E esse sucesso não é só dinheiro, não é só carreira, ele é inclusive felicidade, plenitude. E então, uma passagem muito legal desse livro fala assim, ó, toda semente de árvore traz em si o propósito da floresta. Se a semente se nega a realizar o seu propósito, que é a sua missão, nós não temos floresta. Entende? Eu acho isso muito poderoso, muito forte. Toda semente carrega em si o potencial de uma floresta. Toda semente tem o propósito de ser uma floresta. A missão da semente no planeta é se transformar em árvores, né? E cobrir a superfície do planeta. Se isso não acontece, o propósito foi negado e o benefício da coletividade também foi negado.
Então, para as pessoas que não têm claro o seu propósito e vivem, provavelmente, naquele modus operandi lá, daquela figura da pessoa, né? Estressada, exausta, né? No finalzinho da sexta-feira, provavelmente ela está fazendo coisa fora do alinhamento com o seu propósito. Saber qual é o nosso propósito, pessoal, nos ajuda a tomar decisões melhores, nos ajuda, inclusive, a falar não. Às vezes a gente não fala não para várias coisas simplesmente porque a gente está perdido. A gente está sempre tentando acertar a boa. Qual é a boa de hoje? Qual é a boa da semana, do mês? E aí a gente fica pulando de galho em galho. E esse pula-pula de galho em galho quase sempre traz para a gente ansiedade, angústia, infelicidade, frustração, né? Porque você faz, mas não sabe a que veio, o que você está fazendo. É como um ato repetitivo mecânico. Então, se alguém me pergunta, Paulo, mas a gente precisa saber qual é o nosso propósito? Bom, aí é a minha visão baseada em tudo que eu já estudei e li até hoje. Precisar não precisa, não. Desde que você já viva, né, num equilíbrio com a sua consciência, né? Você olha para você, você não encara, por exemplo, o seu trabalho como uma câmara de tortura. O trabalho não foi feito para isso, né? A gente costuma confundir e a gente reduz a questão do trabalho a simplesmente uma ocupação onde a gente troca a hora por dinheiro. E a realização, e a construção, o legado, a entrega, onde eu estou ajudando, né, na construção das coisas. E outra coisa, quando a gente não conhece nosso propósito, vive nesse desequilíbrio e se nega a conhecer, aí a gente está agindo como a semente lá que se nega a ser floresta. Quem perde com isso? Primeiro a gente que vive uma vida frustrada, né? Às vezes você até ganha dinheiro, você tem dinheiro ao longo da vida, não passa perrengue financeiro, mas, cara, você olha para trás com 70 anos e fala assim, que isso? O que eu fiz da minha vida? Então, primeiro, quem perde é a gente. E segundo, quem perde é a humanidade. Porque ninguém veio nesse planeta para servir somente a si. Tudo que a gente faz aqui tem impacto no nosso próximo, no nosso semelhante, na coletividade, entende? Então, ter consciência disso faz toda a diferença na vibração do planeta, na organização, na estrutura. A gente reclama muito que o planeta está zoado. Nossa, o país está uma bagunça. A gente contribui para isso, quando a gente está desequilibrado. Então, esse momento de achar o propósito não é criar, não é definir. Propósito a gente não define, é descobrir. Eu não defino qual é a minha missão no planeta, ela veio comigo. Aí eu não sei de onde veio. Dependendo do seu entendimento sobre espiritualidade, religiosidade, você tem explicações diferentes para isso. Não é o caso aqui da nossa conversa agora. Mas é fato que cada um está aqui por um motivo. E esse motivo não pode ser atender exclusivamente ao interesse de uma pessoa, não é? Então, tudo que a gente faz reverbera no todo. Precisa ter essa clareza. A gente vive o dia de hoje vive o agora pensando em 30 minutos para frente. Eu tenho certeza que tem gente aqui assistindo a minha fala pensando no próximo compromisso às 18h30, às 19h. Isso é uma característica do mundo atual. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não tem, né? A gente não tem calma, quietude. Eu também não tenho isso o tempo todo, não. Estou buscando desenvolver. Toda vez que eu falo isso para alguém, com base no que eu estudo, no que eu aprendo, eu estou ensinando para mim mesmo, né? Essa é a grande vantagem, cara, de você ser professor, palestrante, que você é o primeiro a escutar tudo que você fala. Então, você reforça em você aquilo que é o ideal de ser desenvolvido. Mas voltando agora para a nossa conversa aqui do nosso PowerPoint, eu quero oferecer para vocês, para aqueles que quiserem, obviamente, né, não é uma obrigação, um caminho que eu criei para mim, que funcionou para mim, mas também não tem garantia de que vai funcionar para todos aqui nessa reunião virtual, tá? Que é uma matriz que eu criei para ajudar no esclarecimento, né, na clareza desse propósito, ok? Como eu sou de exatas, falei lá no início, né, então eu funciono muito com quadros, né, eu sou analítico também, então pode ser que tem gente que não goste do que eu vou apresentar aqui, mas dê um voto de confiança e aproveite o conteúdo e não a forma especificamente, tá? Então já entendemos que propósito é a grande missão, o grande porquê, e as metas são aquilo que a gente cria para manter a nossa vida aqui nesse planeta conectado com esse propósito, tá? Quem não tem meta definida e nem propósito, pelo amor de Deus, tá em dificuldade, tá sofrendo, cara. Tá, você tá, na verdade, respirando aqui no planeta.
provavelmente você vai viver 75 anos do mesmo jeito e vai chamar isso de vida no final. E isso não é vida. Então, acorda, toma um banho gelado e presta atenção. Anota aí. Aliás, não precisa anotar não, que eu vou mandar isso para vocês no PDF aqui no chat. Então, ó, eu criei isso aqui, que eu chamo de matriz de percepção de propósito, tá? É uma tabela, né, é como se fosse um Excel, com 2 colunas e 3 linhas. É isso aí que vocês estão vendo, ó. Pode fazer numa folha, você pega uma folha de papel, divide ela em 6 partes, e aí, para cada parte dessa, a gente vai responder uma pergunta, ok? Primeira pergunta que a gente vai responder é essa, ó. Quais são os meus talentos? E essa resposta não pode ser dada por nós, porque nós, na maioria absoluta das vezes, a gente responde com o ego e não com o eu verdadeiro. O que é o ego? É aquilo que as pessoas gostariam que nós fôssemos. Então, às vezes eu tenho vergonha de assumir uma coisa porque todo mundo acharia ridículo. Então, não, eu gosto disso, eu sou bom nisso, porque a sociedade acha legal que eu seja assim. Por isso que eu pedi para vocês mandarem mensagem no WhatsApp para pessoas que respondessem quais são os seus talentos. Agora é a hora de ir lá no telefone e dar uma lida nas mensagens que vocês receberam. Vamos lá? Todo mundo pegando o telefone e dando uma olhada. Se puder anotar isso aí em algum lugar, né, numa folhinha, né? Mandei para 10 pessoas, 4 pessoas responderam isso, 2 isso, 1 aquilo, tal, só para vocês terem noção. Alguém que está lendo as respostas aí tem alguma curiosa para falar? Não, essa eu não esperava, essa me surpreendeu. Alguém quer contribuir? Não, acho que todas as minhas não estão mais ou menos dentro do padrão que eu esperava. É. Você mandou só para gente que gosta de você? Você mandou para alguém que finge que gosta? Eu mandei para várias, mas são poucos que responderam. Entendi. Bom, à medida que o tempo for passando, provavelmente vocês vão receber outras respostas, tá? Quero mostrar para vocês aqui, ó, que isso eu fiz, tá? Eu fiz isso, ó. Tá aqui, ó. Vê aí a data que eu fiz. Consegue ler? Sim, 2018, né? 26 de janeiro. Exatamente. Olha só, eu estava pirado nessa época aqui, final de ano, começo de ano. Nossa, eu estou fazendo muita coisa sem noção. E aí eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ler muito livro, e aí eu perguntei para um monte de gente, ó, e contabilizei as respostas aqui. Eu mandei para 70 pessoas. Só 49 responderam. E na época eu tinha uma empresa de consultoria na área ambiental. E imaginem vocês, que curioso, das 49 pessoas que responderam, quantas vocês acham que responderam que o meu maior talento era ligado à área ambiental? Eu acho que ninguém. Hã? Ninguém deve ter respondido. Ninguém, cara, ninguém, zero. Zero pessoa falou assim, seu talento é na área ambiental. Aí eu falei, isso foi a primeira paulada que eu tomei, assim, olha só, eu estou contando uma mentira para mim, né? Mas muita gente respondeu que o meu talento estava na comunicação e no compartilhamento de conhecimento. Não por acaso, logo depois, eu comecei a dar aula no Pitágoras, né? Um pouco mais para frente, porque aí eu entendi que educação era a grande palavra do meu propósito, entende? Só que isso não foi instantâneo. Eu fiquei fazendo o que eu vou mostrar para vocês aqui durante 6 meses. E aí eu fiquei mastigando aquilo. E é um momento que, se você se permitir realmente encarar de verdade, vai trazer dor. Porque você vai questionar verdades que são verdades bonitinhas que você conta para você e para o mundo, tá? Mas é importante aquilo que eu digo. Se você não se autoconhecer, você não tem como aproveitar o mundo da melhor forma possível. Deixa eu voltar lá para a apresentação para a gente continuar, tá?
Eu vou acelerar um pouquinho aqui, que eu sei que o tempo está apertado, né? Mas, ó, então, a primeira pergunta é quais são os meus talentos? Você vai anotar aqui as respostas que vocês receberem aí dos seus contatos no WhatsApp. Depois vocês podem mandar para mais pessoas, tá? Segunda pergunta que você vai responder é: o que eu sinto prazer em fazer? Qual é a minha paixão? E para ajudar a responder essa pergunta, você vai pensar o seguinte: se eu não tivesse que me preocupar com dinheiro e com tempo, ou seja, eu tivesse grana e todo o tempo do mundo, o que eu faria de verdade? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, eu não tenho dúvida que entre vocês que estão aqui me ouvindo do Pitágoras, tem gente que está aqui por causa da grana, que não está aqui por causa do chamado. E faz parte, está tudo certo, tá? Então, esquece, você não precisa de dinheiro para pagar a conta, isso está resolvido. E você tem o tempo disponível, você não tem só 1 hora sobrando por dia. Ou seja, você tem tempo ilimitado, né, dentro das 24 horas e você tem grana, você não precisa de trabalhar para pagar a conta. Aí você vai escrever o que eu faria. Provavelmente o que você vai responder aqui tem conexão com a sua grande paixão, aquilo que te move, aquilo que você faz sem preocupar em ganhar dinheiro, tá? Que talvez você não faça hoje, porque afinal de contas você precisa pagar boleto, não é? Terceira pergunta que você vai fazer. Tenta lembrar, cara, quais são os seus sonhos de infância. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente está muito mais perto, psicologicamente, do nosso eu verdadeiro do que hoje. À medida que a gente cresce, né, vai amadurecendo, né, relacionando com o mundo, com as perversidades do mundo, com as mazelas do mundo, a gente tende a sufocando o eu verdadeiro e começa a colocar para fora o ego, né? Que é aquilo que eu falei, que é aquela capinha, aquela máscara bonitinha que a gente cria para ficar bem na sociedade, no meio que eu vivo, né? Para ter respeito das pessoas. Então, muitas vezes a gente fala quando é criança, cara, eu quero ser lixeiro, né? E quando você fala isso quando você é adulto, as pessoas te massacram, né? Que você vai ser lixeiro? O que é uma posição muito nobre. Eu sou lixeiro também, trabalho com lixo. Então, responde aqui, né? Não agora, né? Claro, mas depois, final de semana. Aproveita o final de semana aí e pensa nisso. Começa a mastigar essas coisas. Quais são os meus sonhos de infância, né? O que eu sonhava ser que eu parei de falar, parei de pensar nisso. Faz um esforço de memória. Pergunta para sua mãe, seu pai, irmão mais velho, primo. O que eu falava que eu gostaria de ser? Resgata isso. Quarto, agora é a hora de você escrever sem pudor o que você acha que você é foda. Por isso eu sou bom demais. Dificilmente alguém me supera. Tem algum... Ah, não sou bom em nada. Tem. Não tenha dúvidas que tem. Sempre nós fazemos alguma coisa muito bem. Entende? Faz um esforço aqui e escreve aquilo que você acredita cegamente, sem problema nenhum, você não tem vergonha nenhuma, sem pudor, de falar, nisso eu sou foda. Então, essas 4 perguntas, elas vão acrescentar informações na sua panelinha, como se a gente estivesse fazendo um mexidão aqui, né? Quem comeu mexido aí final de noite sabe o que eu estou falando. Vai juntando ovo, feijão, bacon, arroz, vai juntando tudo na panelinha. Só que ela enche, fica com um monte de informação. Aí o que eu sugiro, e eu fiz comigo? A 5ª pergunta é a pergunta para tirar o excesso, tá? É um filtro que a gente faz, que é essa aqui, ó. O que eu tenho certeza que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer? Na minha época lá, dessa avaliação que eu fiz, lembra que eu disse que eu tinha uma empresa de consultoria, né? Essa empresa, como eu sou especialista em resíduos, ela tinha o objetivo de trabalhar com aterro sanitário, né, gerenciamento de lixo urbano. Ora bolas, quem contrata serviços de aterro sanitário são prefeituras, né? E eu tenho um trauma gigantesco de um instrumento legal utilizado nas licitações, que é a Lei Federal 8666, que para mim é a lei do capeta, 8666, né? Eu detesto aquela lei. Nossa, eu tenho urticária quando eu pego para ler. Como pode dar certo, né, um propósito de trabalhar para as cidades resolvendo o problema do lixo se eu não consigo me aproximar do principal instrumento de relação comercial? Entende? Ah, o meu sonho é salvar vidas. Nossa, é o que eu tenho paixão. Se eu pudesse, eu ia trabalhar de voluntário socorrendo gente acidentada. Mas eu desmaio quando eu vejo sangue. Não vai dar certo, entende? Então, na pergunta 5, você vai colocar
Pode ser que não tenha nada, tudo bem também, mas aqui é a hora de você tirar o excesso da empolgação, ok? Feito isso, você tem um monte de informação nessa panelinha sua que vai te ajudar a ficar pensando sobre qual é o seu propósito. E aí você vai ter condição de escrever uma frase, por exemplo. Nesse momento, o propósito ou a sua missão pessoal se parece muito com as missões das empresas, né? Então, a sexta parte dessa matriz é escrever o seu propósito. Meu propósito é baseado em tudo que está respondido nas 5 primeiras perguntas. Não esquecendo, né, de um filtro aplicador importante. Como ele pode ser útil ao mundo? Lembra disso, propósito não é para satisfação individual. Ninguém está no planeta para atender ao seu único e exclusivo interesse. Pode até achar que está, mas não está. Então, o seu propósito deve reunir tudo isso que está nas 4 primeiras perguntas e na quinta, e ainda transformar isso em uma vantagem para o mundo, para as pessoas. É um legado, um benefício que eu vou trazer. E esse propósito, pessoal, não tem que ser uma declaração bombástica, né, planetária, nossa, é salvar o mundo da fome. Pode ser, mas não tem que ser. Ela tem que ser do tamanho que resolva essa clareza, essa pacificação interna que você está buscando, certo? E outra coisa, o dia que você descobrir o seu propósito, não vai acontecer nada de mágico, nada de diferente, ninguém vai bater palma para você, ninguém vai pôr uma faixa em seu nome na frente da sua casa. Parabéns, fulano, você descobriu nada, vai acontecer nada. Mas acontece a principal coisa. Você consegue tirar um peso gigantesco das costas, porque você vai estar livre para decidir. Livre. E liberdade é espetacular. Você poder falar, isso não quero, não é para mim, porque não está conectado com o meu propósito. Então, hoje, o Paulo Taveira faz coisas que estejam conectadas com o propósito dele, que tem a ver com a educação, tá? Tem a ver com a educação. Com coisas que não têm a ver com a educação, eu me distancio, porque vão tirar energia, vão tirar a felicidade do meu dia a dia. E isso eu não quero mais, decidir. Entende? Importante, pessoal, para eu chegar nesse momento do meu propósito, que é uma frase, né? Por exemplo, eu gastei os 6 meses que eu disse para vocês aí, pensando. Como é que eu fiz isso? Lá na minha casa, onde eu morava nessa época, eu tinha 2 banheiros. Aí o banheiro social, eu combinei com as pessoas que moravam comigo que ele seria para mim. E aí eu sentava no meu vaso sanitário todos os dias e eu pegava um pincel, professor, né? Um pincel de quadro branco e escrevia isso que vocês estão vendo aqui nessa matriz na porcelana do banheiro. Então, a frase meu propósito é, eu escrevia ela depois de refletir. Aí passava um dia, eu ia trabalhar, quando eu chegava de noite para tomar banho, eu sentava ali e ficava pensando. Eu escrevi várias frases, várias. A primeira, nossa, foi linda. A primeira eu ganharia uma menção honrosa, assim, em frases motivacionais do Instagram. Só que era uma mentira gigantesca. Eu continuava ainda contando mentira para mim, tá certo? Então, nesse momento aí, fica calmo, fica tranquilo, não tenha pressa. Esse propósito, ele vai decantar, ele vai surgir. Desde que você tenha feito esses passos anteriores aí com critério, né, com reflexão, não querendo fazer para agradar os outros, né, entende? Então é isso, tá, pessoal? O propósito, ele emerge dessas informações. Vai funcionar para todos vocês? Eu acho que não. Mas para uma grande maioria vai, porque tem ajudado muitas pessoas ao longo desses 2, 3 anos que eu estou trabalhando essas informações. Mas não funciona para todo mundo, porque isso não é receita de bolo, tá? Mas ajuda, né? Se não funciona no final para entregar o propósito, ajuda no mínimo a ter uma clareza, né? Uma análise crítica da sua vida. E isso que eu acho que é muito importante, ok? Então, direcionando para o término aqui da nossa conversa, eu queria falar rapidinho aqui sobre a Inspira Ser, né? Que é essa escola que eu criei junto com uma sócia psicóloga, onde a gente tem como missão ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Buscando felicidade, com conteúdos que não são conteúdos duros, né? Conteúdos disciplinares de faculdade, né? São habilidades socio-relacionais, emocionais, ok? É o que a gente chama de soft skills. E a gente trabalha mais ou menos aí nessas 6 áreas, né? Análise crítica, compreensão de si. Isso que eu estou falando dessa palestra encaixa no item 2 aí, ó, compreensão de si. Colaboração em rede, como é que nós podemos trabalhar em rede, conectados, né? Para
conseguir alcançar os resultados que a gente precisa na vida pessoal e no trabalho. Agilidade e adaptabilidade. A Croton tem um esforço gigante de agilidade, né? A gente vê lá na UK, Universidade de Croton, vários treinamentos, a gente faz isso também. Comunicação assertiva, né? A comunicação que eu produzo, ela realmente entrega o que eu preciso entregar. Comunicação não violenta, tudo isso está na caixinha. E liderança criativa. Liderança, pessoal, não é um cargo a ser exercido, né? É uma postura, ok? Então a gente também trabalha esses conteúdos. E para vocês saberem de antemão, eu não sei nem se eu podia falar isso aqui, tá, Diego e Olivia? Se eu não podia, vocês me desculpem, depois vocês cortem isso. Essa escola Inspira Ser vai fazer um treinamento chamado Viva Sem Desculpas, onde a gente vai abordar, né, durante 5 horas, tá, no Simpla, o assunto de propósito, né, de sabedoria emocional, produtividade, gestão do tempo, agilidade, análise crítica. E é um momento oportuno no final do ano, porque é um momento onde normalmente a gente senta com um bloquinho de papel e começa a escrever um monte de sonho, né, que a gente quer para a gente no ano que vem, né? E entre o Natal e o Ano Novo, essa é a semana crítica para isso. E saibam vocês que apenas 4% das pessoas mantêm o seu objetivo criado no final de dezembro, já em fevereiro. Ou seja, em janeiro, 96% das pessoas abandonam o seu planejamento. Então, a gente vai ajudar as pessoas a ter mais critério, método para fazer isso. E viver a sua vida sem desculpas. Eu não quero fazer nada de grandioso, não. Eu só quero ficar tranquilo e tomar cerveja sábado de tarde. Ok, você vai descobrir como fazer isso também, tá? Pessoal, então é isso. Esses são os nossos contatos. Eu vou deixar para vocês também no PDF que eu vou enviar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade que me foi dada. Espero ter causado desconforto em vocês. O desconforto positivo, né, que ajuda a gente a pensar, a refletir sobre como anda o nosso dia a dia, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Não espero aqui encerrar o assunto, ser definitivo, mas estou aberto também para quem quiser bater um papo aí para a gente ir conversando sobre isso, tá? Então, Olivia e Diego, que foi quem me convidou, muito obrigado pela oportunidade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, discutir aqui, a gente está aberto, não sei se eu tenho tempo ainda, eu só tenho compromisso 19 horas, então para mim está tranquilo. Ô, professor, nós que agradecemos. Que palestra massa, viu? Acredito que realmente aí mexeu com os pensamentos, né? Para a gente refletir melhor qual que é o nosso propósito mesmo, a nossa missão. E eu quero te agradecer novamente. Eu acredito que todo mundo gostou. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Eu quero aproveitar para agradecer, professor. Foi ótima a live. Acho que contribuiu muito aqui para todo mundo. Eu acredito que a gente vai sair daqui hoje pensando mesmo, assim, qual que é o meu propósito, o que eu estou arrumando. Muito obrigada por gerar esse desconforto mesmo. Acho que faz a gente se levantar, saber o que está fazendo, para não só deixar a vida me levar, né? Mas mesmo para procurar e saber o rumo que a gente tem que tomar. Muito obrigada. Puxa, massa, eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? É como se... Apenas uma colocação, é como se colocasse a gente contra a parede, né? Você mesmo se colocar contra a parede e se perguntar, se olhar no espelho. É isso mesmo, porque o que é mais difícil, pessoal, é o seguinte, a gente ter presença, né, clareza sobre as coisas. Esse livro que eu mostrei aqui, quem puder, custa R$20 na Amazon. Você compra lá, cara, ele é um ótimo livro, porque dá um monte de insight. Mas é claro, o livro não resolve tudo. Principalmente, temos que ter coragem, se a gente realmente quer fazer uma vida diferente. Esse final de ano é emblemático para isso, né? A gente, não, ano que vem eu vou mudar. Então, faz um planejamento, cara, né? Organiza isso direito para você ter presença, consciência, porque você está adiando, em última análise, a sua felicidade. E isso é precioso, precioso. Como é que eu subo o arquivo do PDF aqui, para vocês baixarem? Onde que está o ícone? O cara dá aula no Teams, mas eu mando sempre no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Ou eu mando para você, Diego, e você manda... Não, porque tem gente aqui que não é do Pitágoras, né? Você não consegue colocar no chat, não? Pois é, deixa eu ver aqui como é que eu subo o arquivo aqui. Professor, normalmente tem um clipezinho embaixo.
Ah, tá. Aí é difícil, hein? O clipe meu estava aberto aqui, por isso que eu não saquei que era um clipe. Desculpa aí. Vou colocar o conteúdo aqui. Pessoal, quem está me agradecendo aí, eu que agradeço, viu, a oportunidade. Para mim é um prazer sempre discutir essas coisas, porque isso foi determinante para mim. Me ajudou bastante a enxergar muitas coisas, né, no meu caminhar. E olha que eu fiz isso, eu tenho 47 anos, eu fiz isso com 44. E eu definitivamente percebi que nunca é tarde para a gente tomar decisões. Ah, mas eu já estou velho. Lembra lá a falácia do custo de recuperar? Ah, mas eu já estou velho, já estou quase aposentando. Velho? Tá velho é quando você morrer. E olha lá, de repente até a gente morrer já tem jeito de aumentar a vida mais 30 anos para frente, entende? Não abram mão de felicidade, não, por qualquer motivo. Felicidade é o bem maior que a gente tem. Cara, imagina viver uma vida rica sem felicidade? Não adianta nada. Não é rica, na verdade, né? Vê se subiu aí o arquivo, por favor. Eu não consigo ver aqui. Ainda não tá aparecendo, não. Não? Quer dizer, pra mim não, pra alguém tá aparecendo, gente. Eu cliquei aqui. Aqui ainda não. Eu acho que agora foi, ó. Tá carregando. Peraí, barrinha. É um PDF, tá? Ou seja, essa palestrinha aqui para ficar fácil para vocês seguirem isso depois, tá bom? Vamos ver. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa enquanto sobe o arquivo aí? Tá tranquilo? O pessoal deve estar Agora todo mundo tá extasiado, pensando, professor. né, É. professor? Isso é bom, né? Deixar a cabecinha fritando. Ó, o arquivo foi, né? Ou não? Ah, não, tá enviando ainda, peraí. Isso é bom, viu? Se isso te tocou de alguma forma, eu fico feliz. E quando eu falei lá que algumas pessoas se desligaram das empresas, é porque essa pessoa falou assim, cara, eu tô perdendo tempo e fazendo a empresa perder tempo, né? Acho que é bom para todo mundo. A pessoa certa no lugar certo, alinhado com os valores, né, da empresa, com o seu momento atual, isso faz toda a diferença. O trabalho deixa de ser um sofrimento e passa a ser motivo de prazer, certo? Certinho, com certeza. Já subiu o arquivo, tá? Queria referência do livro novamente. Deixa eu escrever aqui, Deepak. Rapidinho, tá, Olívio? Tá bom, professor. Chopra. Deepak Chopra. 7 meses. Tá aí o nome do autor e o livro, tá? Pessoal, mais uma vez foi um prazer, que todos sejam abençoados e inspirados aí a serem o melhor que puder nesse planeta massa aí, que o planeta só tem gente boa, o mínimo é de gente desorientada, mas o que aparece é só de gente desorientada, então a gente acha que o planeta é doido, mas não é não. Tem muito mais gente boa do que gente ruim nesse planeta, beleza? Sucesso para todo mundo, cuidem-se bem aí, Obrigada, professor. Obrigada. aproveitem o final de semana, tá? Abraço, valeu. Abraço, Abraço, até mais. professor. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês e até o próximo encontro da CIPA. Tchau, tchau. Tchau, Olivia. Obrigada. Tchauzinho.